Queridos, a graça e a paz, um bom dia aos amados irmãos. Espero que tenhamos um bom domingo, iniciando nessa manhã com estudo bíblico. Vamos estar aqui numa aula de encerramento, vamos dizer assim. Nós caminhamos aí 11 semanas tratando sobre Apocalipse, e hoje vamos fazer quase um apanhado geral, alguns pontos importantes, e talvez ali fechando o tema, né? Na abordagem bíblica, da escola bíblica, bem dizer, né? Porque nunca se esgota ali a vontade de buscar a palavra e aprender um pouco mais. Então eu estou aqui ladeado por duas sumidades, né? Pastor Valdeci e Pastor Márcio. Como dizia ali Gideão, da minha casa eu sou o menor. Então eu estou aqui, embora no centro, mas eu sou menor aqui, e eu tenho certeza que nós vamos aqui, com certeza, abençoar a vida de vocês, também seremos abençoados também. Amém, queridos? Boa tarde, queridos, a graça e a paz. Que bom ter vocês aqui nesse encerramento. Eu creio que você tenha aprendido bastante coisa no decorrer dessa caminhada. E hoje nós vamos fazer esse fechamento, e se por acaso persistir, né, alguma dúvida, vocês têm aí disponível, né, o canal da igreja para nos acessar, e com certeza a gente vai mandar a resposta para vocês. Que Deus abençoe sua vida. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja presente na sua casa, no exato momento que você estiver vendo essa aula. Que Deus esteja te abençoando grandemente. Estamos aqui para vencer mais um domingo da nossa escola bíblica dinâmica, aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus, aprendendo a ensinar, porque quando nós ensinamos, nós aprendemos também, e nós vamos traçar algumas perspectivas para finalizar este estudo, não querendo concretizar e passar a régua final, mas apenas fazendo com que você se sinta mais interessado por estudar e veja o ambiente, que se a sua visão seja ampliada em nome de Jesus nessa manhã. Deus abençoe você. Bom, o Isaac vai projetar o primeiro slide ali, e eu queria colocar essa ilustração para você. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa ter um objetivo, né? Quem não traça um objetivo, não sabe qual caminho deve trilhar para chegar nesse objetivo. Então, nessa ilustração aí, o filme Alice no País das Maravilhas, chega um determinado momento que ela chega numa encruzilhada e ela se encontra com um gato, e ela pergunta para aquele gato, né, que caminho que eu devo seguir? E aí ele faz uma pergunta interessante para ela, né? Aonde você quer chegar? Ela falou, não, eu não sei. Aí ele falou, não, então pega qualquer caminho, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, no estudo da palavra de Deus não é diferente. E também no estudo do Apocalipse, a gente precisa estabelecer um método, né, a forma como a gente vai ler aquele livro, entendendo que cada tipo de literatura na Bíblia tem uma forma de ser lida, né? A poesia, a narrativa bíblica, a linguagem apocalíptica, e se a gente não estabelecer esse processo antes de começar, a gente vai tropeçar no caminho. Eu creio que os pastores aqui já tiveram essa experiência. Quando a gente era jovem, a gente pegou a Bíblia e começou a ler o Apocalipse, e logo a gente fica pelo caminho, porque a gente começa a ver tanto embaraço, né? Tantas coisas que a gente não compreende, e a gente acaba desistindo, e cria aquele bloqueio. E muitos crentes, né, têm essa experiência, ficam a vida toda postergando a leitura do Apocalipse, porque acham algo muito difícil. Mas a gente queria quebrar esse paradigma, né, para que você leia, que você entenda, que você tenha uma metodologia para você acessar o livro, para você começar a entender bem, ok? Nesse segundo slide aí, eu estou projetando para vocês os modos, né, que são apresentados na teologia para você ler o Apocalipse. Então, o MI, ele vai nos indicar, né, é o método de interpretação. Ele vai nos indicar 4 correntes aí que você pode conhecer e ver o que se adequa mais. Queria começar aí com o preterismo, né? Então, você vê nessa primeira linha do tempo aí, o preterismo, ele interpreta a Bíblia mais com uma linguagem, principalmente nessas correntes, são direcionadas ao Apocalipse, com uma linguagem alegórica. Então, todo método de interpretação, ele gera correntes de pensamento, escolas de pensamento. E a gente vai ver que o preterismo gerou aí, né, os amilenistas e pós-milenistas, aqueles que adotaram esse tipo de método de interpretação.
Então, qual é o pensamento dessa corrente? Eles creem que o livro do Apocalipse foi escrito por João para os crentes do primeiro século. Então, ele está direcionado a esses crentes da Igreja de Jesus naquele primeiro período da igreja. E as profecias teriam se cumprido principalmente no ano 70 depois de Cristo, com a destruição do templo, e também ali no quarto século, com a queda do Império Romano, lá em Constantino também, tá certo? Então, esse livro se referiria a esse período da história, e aí cria uma lacuna, né? E nós que vivemos esse tempo da igreja, muitos séculos depois, e um evento tão importante como a volta de Cristo, né? Como dar amparo para essa igreja que caminha tantos séculos depois, sem essa base bíblica. Então, ele nos leva a pensar, essa corrente de pensamento, que esse escrito seria para nós lermos com a mentalidade daqueles crentes do primeiro século, e talvez trazer alguma aplicação para nós, mas vai deixar, né, esse vácuo na história. O que nós vamos fazer, então, com a igreja de hoje, né, com a igreja do futuro, aqueles que estarão presentes na volta de Cristo, né, se essas profecias não dão uma base para as pessoas contemporâneas e as pessoas que ainda hão de vir. O segundo método de interpretação aí, se você estiver vendo o slide, é a futurista. Então, ao contrário do preterista, que deixou o cumprimento lá no passado, a futurista ele remete para o futuro. E ele tem uma leitura do texto do Apocalipse mais literal. Então, ainda que use alegoria, eu queria que você soubesse que nas 4 correntes, né, há uma transição, né, a gente não pode colocar numa forma de bolo, não, é só esse tipo de interpretação. Mas eu coloquei aqui o que destaca mais essa metodologia de interpretação. Então, eles têm essa linguagem literal, que é o histórico gramatical, ou seja, o que o texto está dizendo comparado com o que estava acontecendo no momento da história, tá certo? E gerou a escola aí pré-milenista, que já foi falado aqui, o pastor Paulo explicou na aula anterior, e entre os pré-milenistas temos o clássico, né, que é crido as pessoas do primeiro século, a igreja do primeiro século cria dessa forma, e depois já ali no final do século XVIII, século XIX, os dispensacionalistas, tá? E o futurismo tem essa crítica, né, que ele remete tudo para lá, para o momento do milênio. Para o momento do milênio. Então, para nós que estamos vivendo esse momento da história, para a igreja primitiva, fica essa lacuna. Ora, se tudo vai se cumprir só lá na frente, né, e os fatos que nós estamos narrando agora, né? Então, a igreja não via sentido para aquele momento da história que estavam vivendo, né? Então, essa é a corrente futurista. Temos também o método de interpretação historicista. Como você vê no gráfico aí, ele cobre todo o momento da história. Então, as profecias estão se cumprindo durante toda a história, em determinados momentos, e a crítica que se faz a esse método de interpretação, que é um método também alegórico, né, como a corrente preterista, é que cada geração atribui acontecimentos como sendo o cumprimento das profecias. Então, assim como aconteceu lá no primeiro século, a destruição de Jerusalém, interpretada como fim, né, a queda de Roma, né, a Roma como sendo a Babilônia, gerações posteriores interpretaram também. Então, fica algo muito pontual para cada geração, achando que é no seu tempo que está se cumprindo, né? E isso causa vários problemas, porque ficam tentando estabelecer datas, né, em situações específicas no decorrer da história, e nós vemos que esses fatos depois não se cumprem, e pode ser que se cumpram lá na frente ainda, mas alguns ficam desacreditados, achando, poxa, mas foi previsto que isso ia acontecer, e não aconteceu, então cria esse descrédito. E o último método de interpretação, que é a idealista, que é um método também alegórico, né? Gerou aí a escola também amilenista e pós-milenista, e o método também que eles usam é esse método
alegórico. O idealista, ele espiritualiza essas questões. Então, o que vem acontecendo ali em Apocalipse é aplicado para toda a história. Ele não tem nada específico, é algo espiritual que representa algo que está acontecendo na Terra. Então, qualquer geração pode aplicar para si mesmo. Então, eu apresentei aqui os 4 métodos de interpretação, as escolas que vão ser geradas, né, depois disso. O pastor Paulo vai falar sobre essas questões também. E aí você pode estar me perguntando, pastor, mas e aí? Qual linha? Qual método de interpretação? Qual escola de pensamento eu adoto? Então, eu apresentei elas para vocês aqui, e eu adotaria, pessoalmente, uma postura eclética. Nenhuma dessas escolas fecha o pensamento, né? Todas elas vão deixar uma lacuna. Então, se você, no momento da interpretação, buscar um pouquinho de cada escola e aplicar na leitura do texto, você vai conseguir um conjunto melhor de entendimento. Tá certo? No próximo slide aí, eu queria dar uma dica para você. Você deve conhecer o pastor Luiz Saião, né, um pastor batista, o segundo maior hebraísta, né, do mundo, um homem muito culto, né, e faz muita pesquisa nessa área. E ele diz o seguinte: sobre a interpretação do livro do Apocalipse, enquanto alguns sustentam uma interpretação linear, onde todas as cenas dizem respeito a acontecimentos diferentes, a partir de um futuro mais próximo até um futuro mais distante, outros sustentam a ideia de ciclos, uma sequência de cenas que apontam para os mesmos acontecimentos, visto de perspectivas diferentes. A interpretação de ciclos parece mais adequada, pois, por exemplo, a cena da vitória divina se repete algumas vezes. Então, lá em Apocalipse 7, de 9 a 17, 11, de 15 a 19, 19, de 1 e 10, para não citar outros, tá? Estamos falando aqui do retorno de Cristo e a vitória da igreja. Então, a gente vê que nessas narrativas, como ciclos, durante todo o livro de Apocalipse, do capítulo 1 ao 22, elas vão se repetindo e vão acrescentando algo mais, de forma que aquele que está lendo vai conseguir entender, porque vai ter um paralelo de um texto com outro. Porque, como a gente já aprendeu em teologia, a Bíblia, ela precisa explicar a própria Bíblia. Então, um texto traz luz sobre o outro. Então, nós vamos ver no último slide aí. Essas sessões, aqui não estamos falando de dispensação, tá bom? Não vai confundir aí com as dispensações. Essas sessões são sessões onde foram divididos o livro de Apocalipse, para que você entenda que ciclos de repetição da mesma narrativa, sempre acrescentando algo mais, tá? Então, você vê aí, na primeira sessão, do capítulo 1 a 3, né, os 7 candeeiros, vai falar ali das 7 igrejas. Na segunda sessão, do capítulo 4 ao 7, ele vai falar sobre os 7 selos. Terceira sessão, de 8 a 11, as 7 trombetas. A quarta sessão, do capítulo 12 ao capítulo 14, a tríade do mal, Satanás, o falso profeta, o anticristo. A quinta sessão, do capítulo 15 ao 16, as 7 taças. A sexta sessão, do 17 ao 19, a derrota dos agentes do dragão. E, por fim, a sétima sessão, do 20 ao 22, o juízo final, novo céu e nova terra. E aí você vai lendo dessa forma e você vai comparando essas narrativas em cada sessão e você vai tendo um conhecimento mais claro, você vai fazendo comparações. Aqui ele fala dos 144 mil, aqui ele fala de uma grande multidão dos salvos, e você vai entendendo e trazendo conhecimento da própria Bíblia para esclarecer algumas coisas que você tem dúvida, ok? Então, Luiz Saião aponta esse método, né, cíclico de leitura, que traz uma luz melhor ao entendimento do Apocalipse. Por quê? Na leitura linear, se você pega do primeiro capítulo ao 22, você... fazendo uma leitura como se fosse progressiva no tempo, uma leitura cronológica, você vai criar algumas dúvidas. Você vai falar, poxa, mas isso aqui já aconteceu, parece que eu já li isso antes, parece que é a mesma narrativa, e de fato você vai constatar que é a mesma narrativa sendo feita numa perspectiva diferente. Tá bom? Então, eu quis iniciar com essas dicas para que você crie um método antes de você partir para a leitura, para que você tenha um objetivo. O objetivo qual é?
é entender o texto bíblico tal qual ele foi iluminado, ali o profeta bíblico, o autor bíblico, né, foi iluminado pelo Espírito Santo, recebeu a inspiração, e a gente tem que tirar o que ele quis dizer realmente por essa inspiração do Espírito Santo. E a pergunta não deve ser, o que o texto bíblico está me dizendo? Mas a pergunta tem que ser, o que o texto bíblico está dizendo? Porque o texto bíblico está dizendo uma coisa só, né? Ele não diz uma coisa para mim, outra para o pastor Paulo e outra para o pastor Valdeci. Se isso está acontecendo, um de nós está equivocado. Então a gente precisa extrair do texto o que ele realmente está dizendo. Esse é o objetivo. Obrigado. Vamos continuar aqui com os pastores. Deus abençoe a sua vida. Queridos, é muito boa aqui a abordagem do pastor Márcio. Ela foi bem didática, né, pastor? Bem didática mesmo, né? E esse é o nosso objetivo, uma abordagem didática ali, bem tranquila, né? Apresentando essas escolas que muitas vezes nos confundem mesmo, né? Essa escola futurista, preterista, historicista, idealista. E o pastor Márcio abriu com a nova escola, né? Uma escola eclética. Então, ou seja, você pode ali olhar para o total, para o globo ali que ele explicou, e você pensar algumas coisas e construir a tua forma de compreender. Então, ele trouxe aqui para a gente nós chamamos de escola isso, né? Mas é a forma de compreensão, é a lente que você vai usar para poder ler esse texto bíblico. Como o próprio pastor falou, que muitas vezes, quando nós deparamos com o Apocalipse ali, nós damos uma retraída, né? Dada tanta simbologia, tanta metáfora ali, e nós não sabemos compreender como é que se apresenta aquilo, o que significa, e a gente dá uma retraída. Então o pastor Márcio foi bem didático, né? Fez uma abordagem bem didática para a gente aqui, e no finalzinho, ele trouxe aqui uma estrutura do livro de Apocalipse, em sessões diferentes. Então você pode acompanhar, talvez um estudo seu particular em casa, uma devocional sua, e você lê, aprofundar um pouco mais, olhando nessa estrutura e procurar ali a similaridade, as proximidades que existem entre os textos, né? Como ele falou aqui, às vezes a mesma temática, ela é abordada em outro capítulo de uma maneira diferente, mas a simbologia é a mesma, né? Então, se você trabalha, por exemplo, não trabalha com a questão literal, você vai, por exemplo, se permitir fazer uma abordagem, muitas vezes simbólica também. Então, muito boa abordagem do pastor Márcio aqui, ele nos trouxe aqui uma abordagem bem didática, né? E nós podemos aqui dar uma olhada no livro de Apocalipse a partir dessas escolas, entender também a partir dessa estrutura do livro de Apocalipse e permitir que o Espírito Santo venha mesmo nos iluminar e nos abençoar para que possamos compreender mais a palavra de Deus. A diferença, meus amados, é como nós nos aproximamos da palavra. Essa é a diferença, como nós nos aproximamos dela. E ali nós vamos ter muitas respostas no nosso coração. Eu acredito, né, pastor? Muita resposta. Verdade, irmãos. Olha, o pastor Márcio, nessa manhã, ele está iluminado mesmo, né? Ele criou um quinto caminho aí para acertar as coisas, e ele ensinou que nós estamos indo para o país das maravilhas. Eu estou brincando, pastor, mas em tese, mais ou menos por aí essa questão. O novo céu é a nova terra, né? O novo céu é o país das maravilhas. Pronto, tem um novo nome aí, tá maravilha. Mas assim, quando nós nos aprofundamos, nós conseguimos talvez trabalhar esse secretismo. Mas ele é muito difícil quando nós começamos a estudar ainda o Apocalipse, porque se você pensar, o pastor Márcio já queimou bastante fosfato, o pastor Paulo da mesma maneira, eu também já pensei muito, já me debati, já joguei alguns livros, já quis queimar alguns livros, né? E o pastor Márcio, ele é um camarada comportado. Eu não sou comportado, não. Comportamento não é comigo, então eu já tenho a minha linha e acabo entrando nessa linha, assim. Isso não me faz melhor, eu apenas tenho um posicionamento para onde nós vamos estudar essas escolas, né? E eu vou deixar claro que, assim, tudo que eu estudei, eu tenho uma tendência muito forte para a escola histórica, para o lado histórico. Isso não faz com que eu entre em conflito com o pastor Márcio ou com as pessoas que pensam diferente, de maneira nenhuma, né? É um método onde nós vamos buscar, é a escola que nós estudamos para ter um diploma, para ter um conhecimento, né? E nessa manhã, eu quero traçar alguma coisa com os irmãos que a gente usa muito dessa linha histórica. E aí eu vou abordar exatamente o reino de Cristo. A volta de Cristo e a instauração do reino de Cristo aqui na terra. Não o reino dentro do homem, como Lucas fala o reino de Deus, o reino de Cristo, ele é em nós homós, ou seja, ele é dentro de nós. Mas esse reino
milenar ou amilenar, da maneira que você entenda. Ou seja, a instauração desse reino aqui na terra propriamente dito. E aí, se a minha escola, eu tenho mais a escola histórica como minha linha de pensamento, eu vou buscar então na história a interpretação para a Bíblia. A história vai me ajudar, ela vai ser uma auxiliar. Lembrando que a Bíblia explica a Bíblia. Passagens difíceis, nós buscamos à luz de passagens mais fáceis, mais simples. Então eu quero ler uma passagem bem simples para vocês, no livro que é tão simples como Apocalipse, o livro de Daniel. Fácil, tranquilo, né? Vamos lá. Daniel 2,44 vai dizer assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Amém? O reino de Deus, ele vai ser eterno a partir de um dado momento da história. E é esse exercício que eu quero fazer. Eu quero tentar buscar com você os dias da instauração desse reino. E aí eu preciso entender que é o seguinte, que o texto de Daniel que eu li, ele vem logo após Daniel interpretar um sonho. Um sonho de quem? Fala, pastor. O pastor sabe aqui muito bem, um camarada pagão, politeísta, um camarada que não tinha nenhum perfil de crente, um camarada que não tinha nenhum perfil do judaísmo, né, que o fim dele foi meio estranho, né, ele tem um final meio estranho, pesquisa lá para você ver o final dele, mas ele tem um sonho e Deus vai nos falar nessa manhã através do sonho do camarada, através de um sonho de um politeísta, de um camarada que tinha muitos deuses, sincretista ao extremo. Muito bem, que era Nabucodonosor, rei da Babilônia. E aí você vai estudar um pouquinho sobre a Babilônia, você vai ver por que Apocalipse fala tanto da Babilônia. Eu sei que eu quero chegar na instauração do reino, mas se eu tenho uma corrente histórica, eu vou traçar essa corrente histórica também. Bom, o sonho do rei, ele começa então com um camarada que tinha a cabeça de ouro. Tinha a cabeça de ouro. E aí, tem toda, quando você lê Daniel capítulo 2, lá você vai ver que ele chamou todo mundo, os magos, os encantadores, para interpretar o sonho, e deu ruim, ninguém interpretava, e aí o rei deu pior ainda, porque o rei mandou matar todo mundo. Ou seja, o camarada era poderoso, ele tinha o domínio. E aí, naquele meio tempo, Daniel vê que a coisa estava ficando ruim, fala lá para o capitão, capitão Nabucodonosor, segura aí, não mata todo mundo não, Deus vai me dar revelação e vai acontecer alguma coisa aí, e eu vou interpretar esse sonho. E aí Daniel começa interpretando o sonho de Nabucodonosor. E aí a gente começa a nossa concepção histórica. A estátua que está sendo projetada para você, você vai ver que ele tem a cabeça de ouro. E aí Daniel começa a dizer que a cabeça de ouro dessa estátua que Nabucodonosor sonhou era o próprio Nabucodonosor, aliado com o seu império, o império babilônico. Ou seja, o tempo de corte da história era a partir do império babilônico. Por quê? Porque no tempo da história bíblica, nós temos alguém que ficou para trás, que foi a Síria. O Egito ficou para trás, né? Ou seja, muitas outras nações, mas aí você tem um corte da história. O corte da história, o corte da narrativa de Daniel, que vai nos levar àquele reino eterno para todo sempre, lá em Apocalipse, e que está no nosso futuro também, ele começa então a partir da Babilônia. E aí Daniel já começa a falar, a cabeça é tua, meu rei, a cabeça de ouro é o teu reino, né? Mas vai vir daqui a pouco um reino mais fraco. Gente, Daniel era realmente inspirado por Deus, né? Porque se ele fala para o rei que havia alguém melhor do que ele, a casa tinha caído. Ou seja, a gente precisa aprender a saber falar as coisas, saber discordar um pouquinho dos outros, né? Não é mentir, não é bajular, não, é realmente saber fazer as coisas. E se você estudar a história, você vai ver que o reino da Babilônia foi muito mais forte do que o próximo reino, do reino que viria. Bom, seguindo a linha da estátua, nós temos agora, depois da cabeça de ouro, nós vamos ter os braços, então, que são
de prata. Aí eu vou fazer uma pergunta: quantos braços nós temos? 2. Muito bem, unânime. Todo mundo concorda que não tem ninguém aqui que perdeu o braço. Temos 2. Então, não poderia ser um reino único, porque são 2 braços. E aí, como é que a história interpreta isso? Se você ler um pouquinho do período pós-exílico, Esdras, Neemias, Esther ali, alguns dos profetas, Ezequiel, o próprio Daniel, ele ultrapassa a história da Babilônia, você vai ver que vai surgir o reino da Média e o reino da Pérsia, medos persas, alguns falam, né? Então são 2 reinos, um reino para cada braço. Vou dar 2 expoentes que você vai encontrar na Bíblia, Dario e Ciro. Pronto, são 2 expoentes que nós temos no mundo bíblico. E aí vamos continuando a nossa linha histórico-cronológica. Depois eu quero que você pesquise um pouquinho sobre o método diacrônico. Eu sei que a gente não falou muito disso, mas é um método muito interessante também para estudar. Não é uma escola de interpretação do Apocalipse, como o pastor Márcio bem frisou a elas, tá? Mas é um método de estudo, de interpretação da Bíblia como um todo. Muito bem, paramos então nos braços. Aí o camarada tem lá uma cinta, um avental, um saiote, tem alguma coisa lá na estátua que você está vendo aí. Então isso aí já é visto então como algo de bronze. Algo de bronze. Na corrente histórica, antes de se falar na parte da cintura da estátua, o tempo cronológico de Daniel acabou. Porque Daniel viveu o reino da Babilônia e Daniel viveu o reino da Média e da Pérsia. Somente, ele não vive o período grego, o período que vai levar para a cultura se tornar helênica. O período, então, do Império Macedônico, tendo ali o seu grande expoente, Alexandre o Grande, né, que vai difundir o idioma grego, que vai trabalhar a questão da leitura, a questão da preservação dos livros. Então, ele, com os seus generais que vão assumir depois, vão fundar bibliotecas importantes, como de Alexandria, por exemplo. Então, o mundo, e interessante, não foi um grande reino, ele dominou muito, ele teve problemas sérios de questão de depressão, ele teve questões muito sérias a respeito da vida dele, mas a cultura grega ficou. Ninguém fala em Babilônia a não ser crente. Ninguém fala em Babilônia a não ser crente. Ninguém fala em Média e Pérsia a não ser crente. Mas muitas pessoas falam da questão da cultura grega, sendo crente ou não sendo crente. Tanto que a gente estuda aquela matéria deliciosa em toda a faculdade. Como é que é o nome daquela matéria, pastor? Grego e filosofia, né? A gente acaba estudando essas coisas aí, né? Quem fez teologia estuda bastante a questão do grego por causa do idioma. Ok, então nós vamos caminhando rapidinho na nossa leitura cronológica, na nossa leitura histórica, e aí o camarada, a estátua tem lá as pernas de ferro. Pergunta difícil de novo: quantas pernas nós temos? 2 também, tudo é 2 hoje, né? Muito bem, temos 2 pernas, e agora, todo mundo diz assim, que é o Império Romano, um império muito conhecido nos dias de Jesus, e aí talvez você já teve com a cabeça fumaçando aí. E agora, pastor, o que você vai fazer? Porque são 2 pernas, você só falou que você está em Roma. Não, tem 2 Romas, tem o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. O Império Romano Ocidental, capital Roma, oriental, a capital Constantinopla. Você tem lá a centro-cidade. Um durou mais e o outro durou menos. A parte ocidental de Constantinopla durou muito mais. Eu acho então que a estátua era meia manquinha. Se a estátua andasse, irmão, ela era meia manquinha, porque uma Roma durou mais do que a outra. Tá bom, pastor, para de brincadeira, agora vamos falar sério. E agora começa o aspecto sério. Você sabe por quê? Porque a nossa linha histórica acabou aí. Aí talvez você fale assim: pastor, mas nós vivemos muito tempo além de Roma, só que na linhagem cronológica da Bíblia, o nosso tempo acabou aí. Por quê? Porque vai chegar nos pés. E aí os pés têm um pouquinho de ferro, e os pés também é feito de barro. Os pés é feito de barro. Outra pergunta difícil, hoje eu estou com pergunta difícil: quantos dedos nós temos?
Quantos dedos nós temos nos pés? São 10. Eu já ia falar 20, porque queria colocar a mão também, ia fazer um rolo, mas a mão ficou lá atrás para o Império da Média e da Pérsia, que faz parte dos braços. E aí parece até brincadeira o que eu estou falando, mas é algo muito sério, porque agora acabou a nossa linha histórica, o nosso tempo histórico acabou. E aí nós entramos naquilo que diz lá no capítulo 19, né? Algo além do nosso tempo, além dos nossos dias, né? Além do tempo cronológico nosso. Passou o tempo cronológico bíblico, passou o tempo cronológico de Daniel, passou o nosso tempo agora, e a gente tem agora algo que é para o nosso futuro. E o que é para o nosso futuro? Esse reino, então, com um pouquinho de ferro e com barro, que é a visão da estátua de Nabucodonosor. E aí existe uma corrente de pensamento que falam tantas coisas a respeito desses pezinhos. Nunca pé deu tanto problema na linha de interpretação histórico-teológica, cronológica, como esses dedinhos e esses pezinhos aí. Mas assim, muitos dizem que, na realidade, é uma continuação do Império Romano, mas o Império Romano acabou. Outros vão dizer assim que, na realidade, é a Europa. É um grupo da Europa que vai se levantar, e esses pés, esses dedos aí, vão representar exatamente essa linha de países europeus. A imagem, talvez ela esteja projetada ainda para você, mas se ela não tiver, você vai ver que tem lá Estados Unidos e URSS. Eita, o camarada está doido hoje. URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muito bem, o pessoal da minha esquerda aqui sabe tudo, todo mundo o que é isso. Você talvez nem ouviu falar em União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas tem ali os Estados Unidos, a direita, que é a direita mesmo, e a União Soviética, né, antiga, que caiu após a queda do regime, e aí virou Rússia, virou Belarus, Ucrânia, todos aqueles outros países que deixaram de fazer parte da União das Repúblicas. Mas olha como a história passou, já não existe mais União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e alguém um dia, e eu copiei a imagem dele, eu copiei a linha de interpretação dele, falou que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí, como diz Jesus, né, talvez Jesus estivesse perguntando assim para mim: e você, Valdeci? E tu, Valdeci? O que você dizes? O que você pensa? Eu digo uma coisa: vai vir uma pedra, e se você continuar lendo o texto lá de Daniel, você fala, e você sabe que vai vir uma pedra, e essa pedra vai esmiuçar a estátua a partir dos pés. Vai detonar a estátua. Derrubaram a casinha de sonhos de Nabucodonosor, uma pedra. E aí, quando você começa a pensar nessa pedra, você vai ver que tem alguém que é chamado de pedra angular, né? Tinha alguém que era carpinteiro, mas só vivia mexendo com pedra. Jesus era carpinteiro, mas ele chega e fala para Pedro: Pedro, você é uma madeira. Não. Ele chega: Pedro, você é uma pedra. Jesus tinha algo com pedra. Aliás, Israel tem algo com pedra. Nunca vi tanta pedra na minha vida, mas vai vir uma pedra e vai destruir, então, seja a Europa, seja a União Soviética, Estados Unidos, sejam 10 blocos econômicos, porque tem 10 dedinhos lá, 10 grupos econômicos. Por exemplo, poderia falar que o Mercosul vai fazer parte disso. Vou falar, porque eu entro na história e caminho na história até onde a história me dá segurança. A partir daí eu posso dizer: é isso, mas eu não tenho certeza. Mas o que eu posso dizer com certeza? Que a pedra, que é Jesus Cristo, vai vir e vai destruir tudo isso. Todos esses reinos já passaram, e quem não passou ainda vai passar, mas existe um reino, que é o reino de Jesus Cristo. Esse é um reino eterno, esse é um reino que ele vai durar para todo o sempre. Esse é um reino que jamais passará. Quando? É uma pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. Eu particularmente penso que Jesus volta amanhã para mim andar direitinho hoje. Se Jesus não voltar amanhã, eu vou embora para o céu, para o país das maravilhas, e então eu tenho que andar direitinho hoje. Então é uma questão de vigilância. Ou seja, se eu tenho a linha histórica, se eu trabalho o método diacrônico, o aspecto mais cronológico, eu preciso andar até onde a história me permite
andar. E seja as outras escolas também, que o pastor Márcio bem citou aqui, elas têm um limite, que é o limite do nosso tempo, né? O limite do nosso cronos, né? Não do kairos de Deus, esse é atemporal, mas do nosso cronos, do nosso dia a dia. Existe um limite para isso. Então, através desse sonho de Daniel, eu quis trazer para vocês nessa manhã exatamente essa corrente, essa linha de interpretação, até onde eu chego e eu posso falar fidelmente, com fidelidade o que é, aonde eu preciso parar e pensar e falar, pode ser isso, pode ser aquilo outro, mas aonde eu tenho certeza. A certeza que eu tenho é que o reino de Cristo será instaurado na terra e que nós viveremos com Ele pela graça e pela misericórdia do seu sacrifício. E é esse reino que Deus tem preparado para nós. Ou seja, o Apocalipse não é para trazer medo, o Apocalipse é para trazer segurança, esperança, porque Deus nos ama e Ele trabalha não contra nós, mas Ele trabalha em nosso favor, a nosso favor. A gente só precisa ficar esperto e fazer realmente a nossa parte em todo esse processo. Eu quis trazer para você nessa manhã essa linha bem rapidinha, porque o tempo não permite muito, para que você entenda uma coisa. Nós podemos usar as outras ciências, os outros saberes, para que a gente possa construir também a nossa linha de pensamento, independente da escola aonde você atua, mas nós não podemos ficar especulando. Sinceridade, eu acho que o autor dessa imagem que eu projetei, ele especulou em dado momento. Eu acho que ele viveu lá no ano 70, mais ou menos, nos anos 70, mais ou menos, máximo anos 80, naquela época da Guerra Fria, e aí ele começou a especular. Leia Apocalipse, mas não aceite especulação. Fique somente com o que a Bíblia diz. E pode existir um hiato na nossa história. Antes a história está revelada. Agora, nesse dado momento, eu preciso construir a história, porque lá na frente, Deus, Jesus Cristo, já construiu a sua história e construiu a sua história comigo, fazendo parte, com você, com cada um de nós, fazendo a parte do país das maravilhas, da nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Graças a Deus por essa palavra. Interessante, o pastor fala aqui, a gente vai passeando, pastor. A gente vai viajando na palavra, né, pastor? Vai pensando. Ele falou um tempo de corte, onde Nabucodonosor ele revela um sonho dele, Daniel vem e interpreta esse sonho, ele coloca uma linha de corte ali, ao iniciar, como a história iniciasse de impérios na vida de Nabucodonosor. Mas quando ele olha para o final de tudo, que ele fala dessa pedra angular, que vai estabelecer um reino que vai ser sempre eterno. Esse reino é sempre eterno, porque o reino humano, meus irmãos, eles são temporais, eles passam, pastor. Eles passam, ele tem o início e tem o fim. Interessante, queridos, só me permite uma lacuna aqui. Nós estamos no seminário falando sobre a questão dos profetas, né? Dos profetas ali, falando sobre os reis, particularmente. E nós vamos ver que os reis têm ali tempos diferentes, pastor. Manassés, 56 anos, mas vamos para reis que ficaram 7 dias. 7 dias no reinado somente, uma conspiração constante. Então, ou seja, os reinos do mundo, o reino humano, ele é temporal. Mas a própria palavra pré-anuncia o reino de Jesus, que seria eternamente, né? Que não teria fim, né? Que seria para sempre, um reino que não teria fim. Um reino que começava ali, historicamente, humanamente falando, na raiz de Davi, né? De Jessé, começando por ali, mas não tinha fim o reino do Senhor, queridos. E como o pastor bem falou aqui também, o pastor Valdeci, ele também falou, o livro de Apocalipse deve ser lido assim como a esperança. Aquilo nós esperamos encontrar, aquilo nós esperamos receber, a nossa grande esperança, aquilo nós temos almejado na nossa caminhada cristã, meus irmãos. Nós temos uma trajetória cristã, e ela não para no dia que eu morrer. Ela não para no dia que você morrer, ela continua, ela prossegue. Essa caminhada nossa, e nós temos uma esperança lançada sobre essa caminhada. E a Bíblia, no livro de Apocalipse em particular, ele vai se ater, ele vai se preocupar em apontar para essa esperança. Ainda que seja nessas sete sessões que o pastor Márcio apresentou. Mas ele vai estar procurando apontar, além desse incidente, ele apontar para essa esperança, esse novo céu e a nova terra. Não, pastor Márcio? Então, queridos, independente do que nós escolhamos para entender o Apocalipse,
o mais importante é a atuação do Espírito Santo. Toda vez que a gente for ler a palavra, a gente deve orar, a gente deve pedir para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que a gente consiga tirar do texto bíblico aquilo que ele está dizendo. E como os colegas aqui já disseram, né, o mais importante é você ler essa palavra com essa esperança, que é a vitória da igreja, a vitória de Cristo, e que um dia estaremos com Ele eternamente, né, nesse estado eterno, nessa nova terra, nesse novo céu. E a gente não deve deixar que esse medo, essa preocupação de não ter um entendimento adequado, nos pare nessa tentativa de entender o livro. E para isso vocês têm uma igreja, vocês têm pastores, vocês têm pessoas que podem te auxiliar, estamos à disposição, estamos aprendendo também. Então, nesse tempo de preparação das aulas, eu aprendi muito, aprendi com os outros pastores aqui, nas ministrações dele, e como eu cresci nesse tempo. Então, vale a pena a gente buscar, estudar e contar com essa inspiração que é a maior de todas, que é o Espírito Santo em nós e que nos dá esse discernimento para entender a sua palavra. Ok, eu só quero deixar uma coisa. Existe uma linha de interpretação também chamada dispensacionalismo. Nós não, vamos dizer assim, nós não comungamos, e acho que é consenso, nós andamos conversando esses dias, dessa linha de interpretação. Mas, assim, é uma linha que vale a pena ser lida. Aí você fala assim, você é maluco, pastor. Você fala que você não comunga com isso, aí você fala que vale a pena ser lido. Por quê? Porque não é uma linha de interpretação que vai me trazer um aspecto doutrinário, que vai me dar, vamos dizer, uma segurança escatológica, mas ela vai me dar uma perspectiva didática, de entendimento, e não só de Apocalipse, mas de entendimento de todos os livros, porque ela trabalha também com a história, e a Bíblia ela é assim. Quanto mais nós lemos da Bíblia, mais nós aprendemos. É por isso que a Bíblia ela não é finita, ela é infinita, porque ela é sabedoria, ela é a palavra de Deus revelada aos homens, né? Então, assim, eu gostaria também de dizer para você nessa manhã que existe essa escola. Eu até te incentivaria a estudar um pouquinho essa linha de interpretação dispensacionalista, porque eu, particularmente, a considero muito didática, ela ajuda muito a entender, e aí ela vai fazer com que a gente construa o nosso saber e o nosso entendimento de maneira muito melhor quando nós entrarmos naquelas escolas que nós comungamos, que nós, vamos dizer assim, indicamos para vocês, tá bom? Amém, queridos? Então, caminhando um pouquinho mais aqui, né? Já estamos aí do meio para o final, né, da nossa aula de hoje, desse domingo. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do milênio, né? O milênio vai apontar para a gente a esperança que foi falada pelo pastor aqui, pastor Baldeci. Eu gosto muito do texto de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, onde Paulo ele nos permite, nos leva a olhar além dessa visão aqui material, nessa visão temporal, né? Onde ele fala assim, se nós esperamos em Cristo, somente nessa vida, nós somos mais miseráveis de todos os homens. Ele nos dá ali uma esperança, ele lança sobre o coração da igreja, a todo tempo, uma esperança. E nós vamos falar um pouquinho, a questão do milênio, vamos aqui recordar um pouquinho, porque na verdade eu quero bater um assunto um pouco mais na frente, mas eu quero passar pelo milênio, né? Nós falamos aqui sobre escola mais uma vez, né? E corrente também, você vai ter várias escolas, né? Você vai, por exemplo, Paulo foi criado na escola de Gamaliel. O que era isso? Gamaliel foi aquele responsável por instruir Paulo. Existe uma escola de interpretação da Torá, né, lá do Pentateuco, que nós chamamos 4 escolas, né, javistas, eloístas, deuteronomistas, né, e a escola prática, a escola sacerdotal. Sacerdotal, então, ou seja, são escolas, então seria a maneira de se debruçar sobre a palavra, entender e ler, são as correntes que vão buscar apoio na própria palavra para poder explicar esse entendimento. E como falamos em milênio, meus irmãos, nós temos 3 correntes que falam sobre milênio. Só para recordar você acerca disso. A primeira corrente, ela fala do amilenismo. Então nós falamos um pouquinho com você na aula retrasada sobre o que vem a ser o milenismo.
milenismo é uma ideia de que não existe esse tempo, mas que já está estabelecido. Não haverá ali alguma coisa que marque esse tempo, início desse processo, desse tempo. Então o milenismo, ele entende dessa maneira. A era da igreja, Cristo atuando, sem uma marca específica que marque esse tempo. Uma segunda escola que nós podemos pensar é o pós-milenismo. O pós-milenismo, ele entende que Cristo, ele volta após o milênio. E nesse caso, o milênio, ele não tem 1000 anos, né? Quando nós falamos em milênio, e olhamos de maneira literal, nós vamos entender que o milênio, ele compreende um tempo de 1000 anos. E no caso dessa escola, numa escola pós-milenista, ela não entende o milênio como sendo algo literal, mas algo simbólico, um período, né? Mas é marcado também por Cristo também, a volta de Cristo. Então, ou seja, essas escolas, né, tanto o amilenismo, como também o pós-milenismo e também o pré-milenismo, ele tem uma coisa em comum, que é a volta de Jesus. Então, ou seja, a volta de Jesus, meus irmãos, é a grande esperança da igreja, é a grande esperança, a tua grande esperança e a minha grande esperança, que é falado, que é dito, que é compreendido como a esperança da igreja. Nós chamamos de parousia, né? Isso aí, pastor, no grego. E é interessante, né, pastor Paulo? Quando Jesus volta, pode até nos dividir, mas a volta de Jesus nos aproxima, e é isso que precisa ser dado como importância. E às vezes nós estudamos muito, às vezes nós divergimos em algumas coisas que nós não precisávamos divergir, e precisamos ter uma confluência realmente naquilo que nos une. Ou seja, existem coisas que podem nos afastar, mas existem coisas que nos aproximam, e as coisas que nos aproximam são sempre mais fortes. Glória a Deus, maravilha. Essa visão do pós-milenismo é interessante, porque alguns chamam ela de romântica, porque ela crê que a igreja vai evoluir de uma tal forma na pregação do Evangelho, que isso por si só estabelece o milênio aqui na Terra, né? Ou seja, a pregação do Evangelho. E na prática a gente vê que, além da apostasia que a gente já enxerga, o próprio texto bíblico fala que haverá apostasia, né? Então, é importante que cada um de nós, as pessoas têm, pastor Paulo, aquela mania de falar, não, pastor, qual é a sua linha? Qual é a linha da igreja? É importante que cada um de nós conheçamos, né? E o próprio Espírito vai nos mostrar o que é mais coerente, porque ele nos dá discernimento, né? Então, como eu costumo dizer para o meu filho, né? Filho, não fica comendo na mão dos outros, não. Vai atrás do conhecimento, lê, né? Hoje, a gente tem essa disposição, né? Na internet, livros, pessoas que estão dispostas a ensinar, e a gente pode buscar esse conhecimento e formar a nossa própria opinião, né? Ainda que, como vocês disseram, a gente tem que se ater no que há em comum, na intersecção do conjunto, né? E não ficar como lá no... Paulo fala aos Coríntios, uns diz que é de Paulo, outro de Apolo, isso não leva a nada, mas naquilo que a Bíblia nos traz em comum, que são as doutrinas básicas, salvação por meio de Jesus Cristo, a sua volta, né? Então, é nessas coisas que a gente deve se apegar. E, queridos, por fim aqui, nessa corrente de escolas, né? O pastor Valdecir já adiantou já o dispensacionalismo, que é importante ler, né? Para conhecimento. Muita coisa é importante ler para te conhecer, mas é preciso você reter isso como doutrina, né? Nós temos aqui o pré-milenismo, que foi uma escola muito aceita ainda no primeiro século da igreja. Como falei para os irmãos aqui, alguns apologetas, nós conhecemos como apologetas. O que são apologetas? Aqueles que preocupavam-se em defender a fé. E defendem vários pontos, né? Por exemplo, a questão de Jesus, a divindade de Jesus. Esse ponto foi altamente debatido. Trindade foi altamente debatido no início da igreja, nos três primeiros séculos da igreja, foi algo muito debatido sobre isso daí. E o pré-milenismo, ele foi aceito, assim, com muita tranquilidade no início da igreja. Temos aqui, por exemplo, um nome como Justino Martin, um dos pais da igreja, um desses apologetas também, Papias também, um outro apologeta também, que vai entender, que vai ali defender essa bandeira do pré-milenismo. Interessante que o pré-milenismo nos traz outro aspecto para pensarmos essa manhã. É a questão do arrebatamento. E arrebatamento? O que é arrebatamento, pastor? O que é arrebatamento, pastor? É a grande dificuldade de compreendermos o que é arrebatamento. Como vai suceder isso? Há uma interrogação, né? E, meus irmãos, é totalmente pertinente você estar aguçado por essa resposta, querer saber. Sabe por quê, meus irmãos? O ser humano, ele quer ter o controle das coisas. Quando vai ser? Os apóstolos perguntaram a Jesus, Senhor, quando é que vai ser isso mesmo? Quando isso acontece?
Jesus falou assim, olha, fica tranquilo, que nem ao Filho do Homem foi revelado, nem aos anjos, somente o Pai sabe como isso vai acontecer e vai suceder. Uma coisa é certa, vai ser claro, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim vai acontecer a volta do Filho do Homem. Então, queridos, são eventos que nós ali queremos mesmo descobrir, saber o que acontece, como vai ser tudo isso, mas isso faz parte do nosso processo de salvação. Como eu falei para os irmãos aqui, a história de salvação na igreja, meus irmãos, não começou agora conosco, não começou o século passado, não começou com Martim Lutero, não começou ali em Constantinopla, quando Roma entendeu o cristianismo como religião oficial, não começou na igreja primitiva, ele começou na criação da humanidade, começou ali a história de salvação do homem, ela começa ali na criação da humanidade. Então, queridos, nesse momento, quando fala de arrebatamento, há em nós uma interrogação, uma vontade de saber o que vem a ser isso, né? E assim como o nosso coração, ele quer saber isso, o coração dos Tessalonicenses também queriam saber, pastor. Também estava interessado em saber, tinha ali uma grande interrogação, como é que acontece, como seria tudo isso? Porque Paulo veio com uma teologia pesada para o pessoal, um pouco pesada, né? Uma teologia já bem fundamentada no judaísmo, né? Que ele entendia, era uma escola que ele tinha caminhado, mas que não servia como doutrina para imagem, mas como conhecimento, mas ele tinha agora aqui uma outra escola, a escola cristã, do cristianismo na vida dele. Então, ou seja, ele chega nessa região, ele chega nessa localidade, em Tessalônica ali, onde a igreja era basicamente composta por gentios, a igreja que continha mais gentios, era essa igreja, e ele fala essa igreja acerca desse momento do arrebatamento. Eu queria que você me acompanhasse, se você tivesse com a sua Bíblia em casa, lá no livro de Tessalonicenses, primeiro livro de Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, olha o que nos fala, meus irmãos. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Ó, a palavra esperança nova aí, ó. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de que modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Queridos, primeira coisa, o pastor Bodeci falou agora aqui, que ele espera Jesus voltar amanhã, e por isso ele procura viver vida em santidade. Paulo também esperava no tempo dele. A igreja primitiva ali, o início dos apóstolos, esperava no tempo deles também, que Jesus voltasse também. Mas, queridos, uma coisa é certa, embora demande tempo ou não, mais tempo ou menos tempo, uma coisa é certa, Jesus voltará. Essa promessa é dita pelo próprio Senhor. Então, Jesus voltará, é algo certo, algo líquido e certo, para mim e para você, e para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Então, queridos, o arrebatamento da igreja será grande no momento em que o Senhor Jesus vir buscar o seu povo fiel aqui na terra. Nesse modo, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, e todos os redimidos que ainda estiverem vivos serão transformados e glorificados. Interessante que o texto que eu li para os irmãos aqui, ele dá para a gente essa ideia de escalonamento, né? Aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão, e depois os vivos encontrarão com o Senhor nas nuvens. Interessante, meus irmãos, se nós formos lá para o livro de Atos, capítulo 1, no versículo 10, versículo 11, quando Jesus está sendo assunto aos céus, em que os seus discípulos estão ali no Monte das Oliveiras, olhando esse acontecimento, para dois homens, né? Nós interpretamos com um anjo, né? Mas o texto não fala anjo, mas para dois homens de branco, próximo ao discípulo de Jesus, fala assim: varões galileus, por que estão olhando para o céu? Esse mesmo que subiu ao céu é o mesmo que descerá. Então, queridos, há uma promessa, então, ou seja, há um encontro marcado no calendário de Deus, no Kairos de Deus, para que a igreja se encontre com Ele. E nós temos isso como arrebatamento, né? No grego, essa palavra é harpazo, que quer dizer pegar, agarrar, elevar, levar
pela força. Então quer dizer, a igreja vai ser tirada em algum momento. Essa visão, meus irmãos, como eu disse para vocês, ela acontece uma visão da escola pré-milenista. Ela entende que há um arrebatamento da igreja, que esse arrebatamento ele acontece para a igreja. Então, ou seja, a igreja vai ser tirada em algum tempo da terra. Então, ou seja, nós entendemos isso como um arrebatamento. E queridos, ele está justamente, como falei para os irmãos, baseados nas promessas do Senhor. É o Senhor que deixou essa promessa para mim, e para você, e para todos aqueles que um dia leram a palavra e creram nela, e para aqueles que lerão e crerão. Jesus, quando faz uma oração para os seus discípulos, ele fala ao Pai, né? Não só por esse, mas por todos aqueles que hão de crer em mim pela tua palavra. Então, queridos, a palavra de Deus aqui, ela nos revela várias promessas, e uma delas é essa promessa do arrebatamento, onde a igreja, ela vai ser tirada pelo Senhor, quase que pela força. Vai ser arrebatada, tirada, para ter um encontro com o Senhor. E queridos, nessa visão da escola pré-milenista, ela entende que a partir dali acontece o que nós chamamos de milênio. Então, ou seja, a escola pré-milenista, ela compreende o milênio como algo literal, 1000 anos de governo do Senhor, e a igreja governando com Deus também. Interessante, meus amados, que existem alguns sinais que o próprio apóstolo Paulo lhe fala acerca desse arrebatamento, o que vão ser pré-anúncios desse arrebatamento. Então, ou seja, complementando essa passagem que nós lemos aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo na segunda carta, no capítulo 2, no versículo 1 a 14, ele diz assim: ora, irmãos, é para o mesmo público, tá, meus irmãos? É para a mesma igreja que ele fala, mas só em outro tempo, em outro momento. Ele fala assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com eles, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se um dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha. Então, ou seja, Paulo, ele diz aí que algumas coisas acontecerão antes que Jesus, antes que a igreja seja arrebatada. Ele fala assim, ó: virá a apostasia, virá a manifestação do homem do pecado, o anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, não é no lugar de, mas como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quando eu leio esse texto aqui, meus irmãos, eu sou obrigado a aproximar esse texto lá do livro de Apocalipse, capítulo 13, quando fala acerca da besta, da tríade do mal. Quando ele vê ali a besta que é herege do mar, a besta que é herege da terra, que nós entendemos talvez, na minha concepção, isso é minha, né? É fora o íntimo meu, que seja algo relacionado a poder, a governo terreno. Então, ou seja, nós vamos ser algo se aproximando. Então esses textos se aproximam e parece que eles se explicam, se completam nesse sentido. Mas Paulo falando que o apóstolo Paulo, que algo acontecerá, que vai pré-anunciar a volta de Cristo. Queridos, o mesmo Paulo fala para Timóteo a mesma coisa, do homem no final dos tempos, amante de si mesmo, inimigo de Deus, ou seja, usurpador. Então ele fala ali as qualificações, não vou dizer qualidade, né, mas as qualificações dos homens dos últimos tempos. E eu, quando olho para a nossa sociedade de hoje, meus irmãos, eu pensar, pastor, eu chego a pensar, pastor Márcio, que talvez a nossa geração da minha netinha, por exemplo, não vai ali ver algo muito além do que nós estamos vendo, quando nós vimos, por exemplo, né? Arrebatamento da igreja, acho que é algo próximo, a volta de Jesus é algo próximo, né? Se nós olharmos ali e vermos o que aconteceu lá no tempo de Noé, onde o pecado da humanidade chegava às narinas de Deus, e Deus falou assim: não dá mais, não tem mais como fazer nada. Então, ou seja, Deus anuncia a destruição da terra. Quando pensamos acerca da Torre de Babel também, onde Deus ali, de uma maneira mais atenuada, ele divide o povo com as suas línguas, que o povo estava afrontando a Deus. São tantos episódios de afronto a Deus ali, e eu vejo na nossa geração algo semelhante, pastor. Os afrontos a Deus ali, a falta de temor ao Senhor, de reverência a Deus.
Então eu vejo assim, quando eu olho para esse texto de Paulo aqui, que ele fala que algumas coisas vão apontar para essa realidade, para a vinda de Jesus, eu chego assim a arriscar, né? Isso é presunção minha, chego a arriscar que nós estamos vendo nos últimos tempos, é algo que está apontando para essa realidade que está chegando. Queridos, e quanto à tribulação, também existem 3 correntes que falam acerca da tribulação. Então, ou seja, tribulação vai ser um período que vai acontecer de tormento muito grande na humanidade. Isso nós já vimos já, lá na aula número 10, nós vimos sobre isso daí. Então esse tormento vai ser um período que vai de grande sofrimento. E quando se fala em tribulação, há 3 escolas que olham para essa tribulação e vê o arrebatamento em 3 momentos diferentes. A primeira escola, ela chama de pré-tribulacionista. O que acontece nesse momento? A igreja vai ser retirada antes desse período da tribulação. Então, ou seja, a tribulação acontece, mas a igreja ela não passa por esse período da tribulação. Depois da tribulação, vem a volta de Cristo e depois segue o milênio. Opa, quase foi embora o tablet aqui. Uma segunda escola, nós chamamos de midi-tribulação ou mesotribulação. O que seria isso? A igreja passa por um tempo na tribulação, depois é tirada no meio da tribulação, e depois acontece o resto do tempo da tribulação, e depois Jesus volta e há o governo de Jesus. E uma terceira escola, que seria o pós-tribulacionismo. O que seria isso? Seria a igreja passando por toda a tribulação, e Jesus vindo ao final desse tempo. Então, queridos, assim como nós iniciamos com o pastor Márcio, falando sobre escola, o pastor Borecê também falou sobre algumas escolas, né? Escola de pensamento, de teorias também. Aqui nós temos aqui também algumas escolas em Apocalipse, que fala acerca do milênio, que fala sobre a dispensação, que fala acerca também aqui da tribulação. Ou seja, são escolas que levantam os argumentos, levantam ali hipóteses que merecem ser pensadas, que merece você olhar ali e procurar analisar o que ele fala. Como o pastor Valdeci falou, esses pontos, queridos, devem nos enriquecer em conhecimento, mas devemos buscar o ponto de convergência, porque senão ficamos nos debatendo, né? Se eu não me engano, é Paulo que fala a Timóteo, ou Pedro que fala, sobre discussão de discussões. Se eu não me engano é Timóteo que fala sobre isso aí. Timóteo, não se prenda a discussões não. Vá aquilo que interessa, aquilo que é importante, porque o tempo é exíguo, né? O tempo é urgente, o tempo urge, pregue em tempo, fora de tempo. Então, ou seja, o que Paulo diz para Timóteo ali, não perca tempo com coisas que são minúsculas, mas busca aquilo que são ali importante, ponto de convergência, aquilo que vai alicerçar e aumentar a nossa fé. Então, queridos, o que nós procuramos trazer nesse tempo aqui para vocês, nessas 12 semanas, e hoje nós fechamos esse ensino, esse estudo, melhor dizendo, do livro de Apocalipse, é a ponta do iceberg, para que você mergulhe um pouco mais e veja até que ponto vai esse iceberg e o que você pode aprender um pouco mais. Pastor Paulo, uma coisa interessante, algumas pessoas, por causa de algumas profecias que ainda não se cumpriram, elas pensam, não, isso ainda vai demorar algumas décadas, isso não é para a minha geração, mas a gente precisa saber que o nosso encontro com Cristo pode ser hoje. Então, nós precisamos estar preparados, porque esse encontro é iminente. Então, se eu não entreguei minha vida para Jesus, se eu não tenho a certeza da minha salvação ainda em Cristo, eu preciso me preparar, porque eu posso sair daqui hoje e não chegar em casa. Então, a gente precisa estar preparado. Bom, a gente está praticamente encerrando a nossa aula, né? Está encerrando essa temática que nós trabalhamos, que é do Apocalipse. E eu comecei a nossa aula falando de uma linha histórica, e eu queria agradecer a oportunidade de estar aprendendo com os irmãos, mas eu quero deixar uma última reflexão. Já que eu comecei falando de história, e eu falei daquele camarada que tinha a cintura, né, daquele reino, aquele império, que tinha a cintura lá de bronze, que é Alexandre o Grande, o Império Macedônico, o grego macedônico, eu li uma vez uma certa história sobre Alexandre Magno. Alexandre morreu com um pouquinho mais de 30 anos, e dizem que quando ele tinha dominado grande parte do mundo, e ele estava triste, em profunda depressão, e ele sabia que ele iria morrer. Conta-se, não sei se é verdade ou não, mas é didático e nós podemos aprender com isso, que ele disse assim, ele preparou o seu funeral, ele foi lá e pagou a Pax, e aí ele falou assim, eu quero que os médicos carregam o meu caixão. E aí ele disse assim, eu quero todos os tesouros que eu conquistei em todos os reinos que fiquem espalhados aonde passar o meu funeral. E eu quero que minha mão fique para fora do caixão. E aí perguntaram ao rei,
O rei está delirando, né? Ô rei, por que você quer isso? Eu quero isso para dizer para todo mundo que é o seguinte, que a medicina ela não pode nos salvar. Eu quero isso que a riqueza ela não pode nos salvar. E ele foi bem, mas ele terminou muito mal. Porque quando perguntaram para ele, por que você quer a sua mão para fora? Ele disse assim, eu quero a minha mão para fora porque eu vou morrer de mãos vazias. E aí que ele errou. Porque na realidade nós vamos nos apresentar perante Deus. O médico não vai salvar, a riqueza não vai salvar, mas as mãos não podem se apresentar vazias. De Alexandre é problema dele, mas a nossa é problema nosso. Deus abençoe você, querido. Amém. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse módulo. Foi muito enriquecedor, né, para mim, que tive que estudar mais. Acredito que a gente pode agregar alguma coisa na vida de vocês. E o meu incentivo é para que você continue estudando, né, participando dos próximos módulos. E obrigado, pastor Paulo, pastor Valdeci. Aprendi muito com vocês aqui. Foi um privilégio aí participar desse momento aqui. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. É recíproco. Queridos, não pode ser diferente minha palavra nesse final, né? Acho que nós caminhamos aqui, nós aprendemos muito nas aulas. Quantas coisas eu aprendi. Eu me lembro que assim, na segunda aula eu falei, eu reforço, pastor, com toda humildade mesmo, eu tenho admiração pelo pastor Valdeci, né? É alguém que tem muito conhecimento e eu paro para ouvir. São três pessoas que eu paro para ouvir mesmo, que eu gosto de ouvir. Pastor Marcos Batista, pastor Marcelo Moura e pastor Valdeci. O nosso cearense aqui, né? Nosso cearense, mas irmãos, é um privilégio ouvir o pastor Valdeci. E nós estamos aqui chegando proximamente o pastor Márcio também, que tem aqui nos enriquecido muito com as suas aulas também, e eu recebo a aula do pastor Márcio, assim, algo muito dedicado, né? Ele pesquisa bastante, muita coisa ele coloca, ele agrega nas nossas aulas, que nós colocamos na descrição do nosso estudo. Então, meus irmãos, foi um privilégio muito grande caminhar esses 12 domingos com o pastor Valdeci, com o pastor Márcio, e caminhar com você também. E o que nós esperamos aqui, sinceramente, é que nós tenhamos alcançado o seu coração, somado alguma coisa no seu conhecimento. Estamos prontos mesmo para poder crescer um pouco mais. Acho que o crescimento hoje, o conhecimento, ele não é algo de domínio de uma pessoa só. Muito pelo contrário, o conhecimento está para todo mundo. Nós estamos hoje no mundo da informação hoje, onde você pesquisar, buscar, você encontra informação fidedigna muitas vezes, né? Na maioria das vezes fidedigna. Então você pode pesquisar, pode crescer, pode ter conhecimento, e nós estamos prontos para crescer junto com você, caso você queira nos procurar em algum momento. Então, muito obrigado mais uma vez. Já quero deixar próximo domingo, né, nós vamos iniciar aqui uma nova série dos evangelhos. Nós vamos iniciar. Opa, tem um spoiler aí já então? Opa, fez um spoiler. Por favor. Então, Então, já vou deixar o pastor Valdeci, a propaganda é dele, né? Pastor Valdeci, eu tenho propaganda mais aqui sobre o próximo domingo. Pastor, pode. O próximo domingo tem novidade aí. Nós vamos estar trabalhando um tema novo, né? Um tema muito próximo de nós, né? O pastor Paulo deu spoiler aí, que é alguma coisa relacionada aos evangelhos, está ali no comecinho do Novo Testamento. É por aí, aguarde e verá. Olha que bom, né? Eu sou assim, eu acho que eu falo demais, né, pastor? O suspense é melhor, o suspense, mas, irmãos, não deixe de participar da nossa escola bíblica, não deixe de convidar pessoas. Eu disparo, por exemplo, o nosso link ali para todo mundo que eu conheço. Não sei se assiste, mas eu disparo para todo mundo, para minha família, vou disparando, né? Então, não deixe de convidar. Nós estamos aqui no tempo que estamos aqui cerceados de estarmos na nossa escola bíblica presencial. Mas, queridos, glória a Deus, nós podemos ali incluir mais alunos nas nossas salas virtuais. Não, pastor? Então, meus irmãos, muito obrigado. Nós vamos terminar aqui nossa aula orando. E eu pedi ao pastor Márcio que estivesse orando agora aqui, encerrando, concluindo essa nossa aula, em nome de Jesus. Amém. Convido você aí na sua casa também, para, se você puder, fechar os olhos, acompanhar a gente nessa oração. E vamos agradecer ao Senhor, né, por esse tempo que a gente passou juntos. Pai, nós te louvamos por esse momento na tua presença. Te louvamos pelo estudo da Tua Palavra, Pai, pela dedicação de cada professor, pela dedicação, Senhor Deus, de cada pessoa que assistiu nos seus lares, e que essa palavra, Pai, que é viva e eficaz, possa transformar essas vidas, possa transformar as nossas vidas. Pai, visita cada lar, cada pessoa que assistiu, e que a esperança da Tua glória, Pai, do que vem pela frente, da Tua volta e da vitória da igreja, possa ser um motivador para cada pessoa a viver uma vida reta diante do Senhor, Pai, buscando a cada dia a santificação e se livrar das coisas que nos prendem ao velho homem. Toma, Senhor Deus, a Tua igreja nas Tuas mãos, abençoa esse novo módulo que vai se iniciar,
que a Tua palavra, Senhor Deus, possa ser pregada com ousadia e que muitas pessoas venham ao conhecimento de Cristo, Senhor Deus, e possam entregar as suas vidas a Jesus. Eu te louvo pela EBD da Igreja Batista Memorial, por todo esforço, Pai, que tem sido feito pelo pastor Paulo e por toda a sua equipe, em ministrar, Pai, o Evangelho com clareza, com exatidão, obedecendo a palavra, Senhor Deus, que o Senhor esteja capacitando o Teu servo a cada dia. Obrigado, Pai, por toda essa equipe que está aqui da mídia, todo esforço que eles têm feito, Senhor Deus, para nos dar esse apoio, que a Tua boa mão, Pai, esteja sobre a vida de cada um deles. Fica conosco, Pai, no decorrer desse ano, Senhor Deus, até o encerramento, e que possamos levar a Tua palavra, Pai, a muitas pessoas. Obrigado por tudo, nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Em Apocalipse, ele vem em glória e poder. Dele está escrito assim, saiu dele.